Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma trilha, galera! Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos falar de um assunto que todos vocês têm muita curiosidade, pessoal. Hoje nós vamos falar das guerras mundiais. Porém, hoje eu vou falar somente da Primeira Guerra Mundial, que não recebeu esse nome, obviamente, porque ninguém sabia que ia ter uma Segunda Guerra Mundial. Então, já adiantando o assunto, a Primeira Guerra Mundial, pessoal, também é conhecida como a Grande Guerra, porque o que acontece de 1914 a 1918 chocou o mundo, pessoal. Trouxe novas tecnologias de guerra, transformou o mapa mundi e deixou, infelizmente, 16 milhões de mortos, pessoal. Então, tudo isso nós vamos ver aqui na trilha da história, pessoal, sobre guerras mundiais. Então, vamos lá entender como que aconteceu essa guerra, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, a nossa guerra, ela dura 4 anos. Ah, professora, é muito pouco. Por que é uma guerra mundial? Todos os países participaram dessa guerra? Pessoal, nem todos os países vão participar. Mas por que é uma guerra mundial? Porque, apesar de nem todos os países participarem, as consequências dessa guerra vai, no caso, vai se espalhar. Então, também vai atingir até esses países que não estão participando dessa guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela dura de 1914 até 1918. E acontece numa época, pessoal, que a Europa está vivendo um movimento chamado Belle Époque. O que é essa Belle Époque? Belle Époque, pessoal, é francês, tá bom? Olha só, a professora de vocês fala francês. Bom, galera, o que é a Belle Époque? É um momento próspero, pessoal. É um momento de produção cultural, é um movimento que vários países já estão se unificando, a exemplo de Itália e também a Alemanha, e onde a produção industrial na Europa estava a todo vapor. Então, quando a guerra acontece, vai causar uma ruptura desse mundo perfeito que a Europa está vivendo, certo? Mas a pergunta é: professora, quais as causas desta guerra? Bom, pessoal, vai ser várias, mas nós vamos falar de algumas aqui na aula de hoje. Exemplo, o imperialismo, pessoal. Como eu falei para vocês, durante a Belle Époque, alguns países, eles vão se unificar, ou seja, eles vão se tornar um país. Exemplo, a Alemanha. Então, a Alemanha, pessoal, ela vai se unificar em 1871. Só que quando ela se unifica, ela precisa se desenvolver. Ela precisa estar no meio desse progresso industrial. Ela precisa também estar no meio do imperialismo. A Alemanha, ela quer terras, ela quer território para ter matéria-prima para se desenvolver, pessoal. E aí, nessa busca de matérias-primas, de novos territórios, acontece algumas rivalidades. E também, pessoal, além disso, nós vamos ter o nacionalismo, que são esses países que estão se unificando, eles vão querer novos territórios e eles vão querer tomar de quem já tem, certo? E aí já começa essa confusão. E também, nós vamos ter o estopim da guerra. Então, assim, antes de começar a falar das causas, eu já quero falar para você que essa guerra iria acontecer de qualquer forma, pois os países, apesar de estar vivendo essa bela época de paz e prosperidade industrial, os países estavam vivendo uma paz armada, onde eles estavam se armando até os dentes, caso alguma coisa do tipo acontecesse, certo? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, qual que é a causa desta guerra mundial? Bom, a industrialização e concorrência, ou seja, a Alemanha, pessoal, ela vai se unificar e ela começa a crescer industrialmente
E aí começa a fazer rivalidade com a Inglaterra, pessoal. Ela começa a fazer essa rivalidade aí na questão industrial. Então, ela se unifica e ela está crescendo na questão de econômica, até mais que a Inglaterra. Nós vamos ter também o imperialismo, que vai ser essa disputa de territórios, principalmente na África e na Ásia. Então, enquanto os europeus estão se matando para tentar conquistar esses territórios, quem está sofrendo aqui são os africanos e os asiáticos, certo? Nós também vamos ter o revanchismo francês. O que é isso? Bom, em 1871 vai ocorrer uma guerra chamada Franco-Prussiana entre a França e a Prússia, que até então a Alemanha não estava formada. A Prússia, pessoal, era um reino alemão, certo? E aí o que vai acontecer? A Prússia vai ganhar, ou seja, a Alemanha ganha essa guerra, toma aqui essa região muito rica em minérios da França e os franceses, eles não vão aceitar essa derrota tão facilmente, não. E também nós vamos ter os nacionalismos, ou seja, aqui nessa área chamada Balcãs, pessoal, nós vamos ter alguns países de origem eslavas. Então, esses países, eles vão ser dominados por dois impérios, pelo Império Turco-Otomano e também pelo Império Austro-Húngaro. Então, qual que era o objetivo? Era se livrar e serem independentes, certo? E aí vai ser nesses Balcãs, pessoal, nesta região, que vai acontecer o que nós chamamos de estopim. Pessoal, uma das cidades dos Balcãs se chamava Bósnia. E aí, nessa cidade, o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, ele vai resolver fazer um passeio de carro aberto. Então, pessoal, a Bósnia era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Só que a Bósnia, pessoal, queria ser independente. O que vai acontecer? Esse herdeiro, ele vai desfilar em carro aberto, vai vir um sérvio, que era também era um povo eslavo, né, a Sérvia, só que eles já eram independentes, e vai acabar matando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. O que vai acontecer? Vai acontecer uma confusão generalizada e é aí que nós temos o estopim da Primeira Guerra Mundial. Professor, então a guerra aconteceu só porque o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado? Não, pessoal, mas foi o estopim. Os países, eles precisavam de um motivo e eles encontraram que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um sérvio. Bom, o que vai acontecer? Como o Império Austro-Húngaro, ele era aliado dos alemães, pessoal, então aí você já sabe o que vai acontecer, certo? Vai ocorrer as declarações de guerra e é aí que a Primeira Guerra começa, certo? Então vamos continuar. Bom, você não pode ir para uma guerra sozinho, pessoal. Você seria burro se você fizesse isso, certo? Mas como eu sei que você não é, então para fazer uma guerra você precisa ter o quê? Você precisa ter alianças, pessoal. Você precisa ter aliados. Então, durante a Primeira Guerra, nós vamos ter duas alianças. Nós vamos ter a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Pessoal, para ficar mais fácil para você memorizar, porque são nomes diferentes, né? Tríplice Entente. Entente quer dizer acordo em francês. Então, toda vez que você vê entente é francês, opa, então quer dizer que a França está aqui. Então, quem faz parte da Tríplice Entente é a Inglaterra, França e a Rússia. Mas vai entrar alguns países aí. Mas esse aqui é o que costuma se cobrar em prova e etc. E a Tríplice Aliança, que vai ser formado pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, pessoal. Pessoal, a Itália é conhecida como a famosa traidora, porque ela vai trair os alemães tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, porque ela muda de lado. Então já é um spoiler aí, certo?
A Itália, ela forma esse grupo, ela entra para a Tríplice Aliança, mas em 1915 ela entra na guerra de fato. E aí, quando ela entra na guerra, ela entra do lado da Tríplice Entente, pessoal. Então, ela vai trair aí a Tríplice Aliança. E no final, não vai ganhar absolutamente nada, certo? Então, toma, Itália. Vamos lá. Bom, já formou-se as alianças, então agora a guerra vai começar. Bom, pessoal, o plano alemão era o seguinte: essa guerra vai acontecer bem rápido, em questão de meses a gente já vai ganhar essa guerra. Então, meu objetivo é chegar até Paris, é invadir o território francês. Então, a gente derrota os franceses, derrota os ingleses e a guerra acaba. Só que eles vão, pessoal, se enganar, porque essa guerra vai durar aí 4 anos, certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, quando a declaração de guerra começa, essa confusão entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, começa aí um período da guerra que se chama Guerra de Movimento. Então, a primeira guerra ela vai ter 2 fases, a guerra de movimento e a guerra de posição. O que é uma guerra de movimento? Pessoal, antigamente as guerras, elas aconteciam no campo, por isso que fala campo de batalha. Ela não acontecia nas cidades, então os civis eram protegidos, digamos assim. Então, na Primeira Guerra não foi diferente. Então, quando a guerra é declarada, quando a gente sabe que a gente vai se matar, então a gente tem que marcar um encontro, certo? Então, o encontro vai ser no campo de batalha. Então, essa primeira fase é a fase de movimento. Eu estou movimentando as minhas tropas para o campo de batalha. E quem vai se movimentar vai ser os alemães, pessoal, que eles têm o objetivo de chegar na França. Só que tem um porém. Para chegar na França, eles tinham que passar pela Bélgica, pessoal. E a Bélgica era um país neutro, então assim, ela não declarou nenhum dos lados. Ela não vai entrar nem do lado da Aliança e nem da Entente. Só que essa passagem, que deveria ser tranquila pela Bélgica para chegar na França, vai ser conhecido como o Estupro da Bélgica. Sim, pessoal, o Estupro da Bélgica. Olha o nome que forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa passagem ela foi tão violenta, mas tão violenta, que ganhou esse nome. Por quê? Os alemães vão chegar lá, pessoal, metendo já o pé na porta, vão queimar as casas, vão matar os homens, vão mutilar as mulheres, vão estuprar e matar até crianças. Então, pessoal, os alemães vão tocar o horror na Bélgica, mas eles vão conseguir chegar até a França. Então, essa passagem ela foi tão violenta que recebe este nome. Entenderam? E a segunda fase se chama Guerra de Posição. Só que nós ainda estamos movimentando nosso exército para o campo de batalha. Chegando no campo é que nós vamos começar essa segunda fase que se chama Guerra de Posição, ok? Então vamos continuar, pessoal. Bom, como eu falei para você, a primeira fase é a fase de movimento. Eu estou movimentando as minhas tropas para um ataque. Então, pessoal, os alemães, eles conseguem chegar até a França, mas muito longe de Paris, por enquanto. E aí, nessa passagem pela Bélgica, quem é que vai entrar? Já tinha as alianças, né? Mas quem vai entrar de fato são os ingleses. E aí vai ser alemão, francês e inglês, que vão travar o que nós chamamos de a grande batalha do Marne, pessoal. Certo? Então, vai ser em solo francês, certo? Mais ou menos aí 1 milhão de soldados que vão para esta batalha aí. Só o que vai acontecer? Quando os alemães eles conseguem chegar no território francês, o objetivo era chegar até Paris, o que vai acontecer? Do outro lado, quem está invadindo aí é a Rússia. Então, esse exército alemão que manda 1 milhão de soldados aqui para a França
vai ter que se dividir, porque a Rússia, ela está entrando pelo outro lado. Então, quando ela se divide, o exército alemão, ele fica mais enfraquecido. Só que é o seguinte, caramba, a gente já conseguiu chegar no território francês, a gente não pode recuar de forma alguma, nem um passo para trás. E nesse nenhum passo para trás é que vai ocorrer a segunda fase, que é as guerras de trincheiras, pessoal. Então vamos lá. Com certeza você já ouviu falar das guerras de trincheira. Então o que é isso, professora? Vamos lá. Pessoal, como os alemães, eles não podem mais recuar, porque recuar quer dizer perder, eu já estou em território francês. Se eu for embora, eu perco tudo. Então a gente vai ficar. Então o que é uma guerra de posição? É uma guerra que você não se movimenta, você fica em posição, nem um passo para trás. E como é que vai ser isso? Através das trincheiras, pessoal. Professor, o que é uma trincheira? Pessoal, é um buraco. Os soldados, eles vão cavar buracos, quilômetros e quilômetros de buracos, pessoal, para se proteger. Então, essas trincheiras, elas começam no fim de 1914 e só vão terminar, os soldados só saem de lá no fim mesmo de 1917, que é quando a guerra está chegando já ao final. Então, dentro dessas trincheiras, como vocês podem ver aqui na imagem, pessoal, eram realmente buracos. Esses buracos vão ter mais ou menos aí 2 metros de altura. Então, o soldado, ele entra dentro desse buraco, ele dorme, não importa se faça chuva, sol, frio ou calor, ele tem que ficar ali posicionado. Lembre-se, nem um passo para trás. E aí, dentro dessas trincheiras, a vida vai ser horrível, porque independente, como eu falei, sol, chuva, você tem que ficar lá. Então, esses soldados, eles dormiam dentro dessas trincheiras, eles comiam dentro dessas trincheiras, eles faziam sua necessidade dentro das trincheiras. Então, era um ambiente mórbido, cheio de doenças, muitos ratos, e os soldados, eles morriam mais lá dentro do que no próprio campo de batalha. Por quê? Porque era um ambiente totalmente imundo, pessoal. E aí os cadáveres também eram colocados lá. Quando chovia, porque é buraco, não tem saída de água, a água chegava até mais ou menos no peito dos soldados. E aí você via todo tipo de imundície, sujeira, boiando ali perto desses soldados. E além disso, vão ter muitos ratos. Há vários relatos de soldados que falam que eles dormiam em pé e aí os ratos passavam, os ratos comiam as comidas dos soldados. Então, assim, era uma coisa mórbida, pessoal. Então, vai morrer muita gente dentro dessas trincheiras. Professora, só vai ter trincheira no lado alemão? Não, pessoal. Lembre-se, a guerra ela é de posição. Então, se eu vou me posicionar para mim não retroceder, o outro lado vai se posicionar para o inimigo não avançar. Então, vai ter trincheira tanto do lado da Entente quanto do lado da Aliança, certo? E eles vão ter que ficar lá, pessoal, até essa guerra acabar. Entendido? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, aqui tem um relato de um soldado que fala como que era essa vida nessas trincheiras, nesses buracos, certo? Então, vamos lá. Consegue imaginar-me numa tarde de domingo, enterrado na lama, semi-debarbeado há 5 dias. Temos muita companhia de ratazanas. Há dias um soldado estava a jantar e um rato atravessou-se no seu prato. Ele espetou-lhe o garfo e comeu, e continuou como se nada tivesse passado. Vivemos como minhocas, nunca vemos a luz do dia. Pessoal, isso daí é um dos relatos, e dizem que muitos relatos verídicos que quando essa guerra acaba, muitos soldados vão cometer suicídio porque não vão conseguir conviver com tudo que eles passaram dentro dessas trincheiras, certo? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, é o seguinte, essa guerra, ela vai deixar 16 milhões de mortos, aproximadamente. E graças a essas tecnologias letais que vão surgir durante essa primeira guerra, que é a Grande Guerra.
Pessoal, nós vamos ter aí o surgimento, olha só que coisa interessante. Nós vamos ter o surgimento de submarinos, de aviões. Esses aviões, a princípio, no comecinho dessa guerra, ele vai ser um avião muito frágil, que só vai conseguir fazer mesmo missões de reconhecimento para saber onde está o inimigo. Mas depois eles já conseguem levar bombas. Então vai haver uma disputa, né, do avião que joga bomba no outro avião, certo? E aí o que vai ter também? Nós vamos ter os portas-aviões, nós vamos ter os tanques de guerra, nós vamos ter os lança-chamas, nós vamos ter as armas químicas. Pessoal, os gases eram proibidos, certo? Gás lacrimogênio, gás de cloro, era tudo proibido isso aí. Só que assim, a gente tá numa guerra, né, pessoal? Quem liga? Então, o que vai acontecer? Vai surgir essas armas químicas, que é o uso de gás letal. O principal dele, o mais famoso, é o gás mostarda, pessoal. Esse gás mostarda, o que acontece? Quando você tinha contato com esse gás, o seu corpo, na hora, começava a encher de bolhas, você ia ficar sem enxergar. Se você demorasse a ter um socorro médico, você ia ter hemorragia e você ia morrer, certo? Nós vamos ter também artilharia pesada, que é canhões de tiro rápido. Nós vamos ter também os tanques de guerra para tentar esmagar as trincheiras e o uso de lança-chamas. Se é aquele fogo bem grande que sai daquela arma lá. Bom, e nós vamos ter também no ar os aviões. Então você percebe que essa guerra agora, ela está dominando a terra, o mar e o ar, pessoal, para você ver como que ela foi destruidora e devastadora, certo? Vamos continuar. E aí no ano de 1917, vai acontecer algumas coisinhas que vai ser decisiva para o final dessa guerra. Lembrando que os alemães, eles estão bem poderosos. Os alemães, eles estão vencendo essa guerra. Por quê? Porque a Rússia, ela vai precisar sair em 1917 da guerra. Só que assim, pessoal, eu tô numa guerra e eu falo assim, olha, pro meu inimigo, eu vou sair dessa guerra. Não é assim, né? Se você for sair, você vai ser bombardeado, você vai ser, vão invadir o seu território. Então, em 1917, a Rússia, ela tem que sair, porque dentro da Rússia está acontecendo uma revolução socialista. Então, a Rússia ela não tem condições de ficar nessa guerra. Então, ela vai ter que sair. Só que para ela sair, ela tem que assinar um tratado com o seu inimigo, ou seja, com os alemães, que é o Tratado de Brest-Litovsk, pessoal. Então, que tratado é esse? Onde a Alemanha ela não vai invadir a Rússia. Só que em troca, a Rússia ela vai ter que dar alguns territórios e também pagar algum dinheiro. Se não, nada feito, ela vai ter que ficar na guerra e a Alemanha ela vai atrocidar os russos, certo? E aí eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk e a Rússia sai. Com a Rússia saindo da guerra, os alemães estão de boa, pessoal. Eles não precisam mais dividir o seu exército. Eles podem ganhar essa guerra. Até que alguém chamado Estados Unidos vai olhar e falar assim, caramba, os alemães vão ganhar essa guerra. Nós precisamos entrar. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, pessoal, até a Primeira Guerra não eram ninguém, porque quem mandava no mundo era a Inglaterra. Só que a Inglaterra está em guerra, ela não pode mais fabricar o tanto de produtos que ela fabricava. Então, o que vai acontecer? Os americanos, eles vão começar a emprestar muito dinheiro, porque uma guerra ela é muito gasto, e vão começar a mandar produtos para a Entente. Então, os países, principalmente os ingleses, estão devendo muito dinheiro para os americanos. Então, quando a Rússia sai e a Alemanha ela fica de boa, caramba, a gente vai perder essa guerra. E se a gente perder a guerra, a gente vai à falência. E é aí que os Estados Unidos vão entrar em 1917 para resolver esta parada. Então, pensa só. A Alemanha está ganhando, ok. Porém, os seus soldados estão cansados, pessoal. Muitas pessoas já morreram. Tanto os franceses também estão cansados, os ingleses. Então, os americanos, eles vêm de um país que não está em guerra diretamente, certo? E aí eles vêm com
armas novas e com saúde. E aí chega com toda a força para resolver esta guerra. E também quem está chegando aí é o Brasil, pessoal. Sério? Em 1917 o Brasil vai entrar nessa guerra, para você ter uma ideia. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Como? Como os soldados eles não tinham muita experiência e nem sabiam pegar nas armas, essa é a verdade, o Brasil ele vai ajudar com o quê? Ele vai ajudar com o patrulhamento do oceano e também vai mandar médicos e suprimentos para a Tríplice Entente, certo? Mas só isso, a participação do Brasil foi bem pequena nessa Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda o Brasil, ó, vem com força, certo? Então vamos continuar. Bom, pessoal, falei para você que os Estados Unidos decidiu essa parada aí e aí os alemães agora estão começando a sentir na pele, certo? Então vamos lá, pessoal. Vai acontecer várias ofensivas em 1918 e aí já não tem mais como sustentar essa guerra, pois os aliados da Alemanha já foram derrotados, certo? Então a última cartada alemã vai ser concentrar todas as suas forças restantes em uma tentativa final de vencer antes que o contingente total dos Estados Unidos pudesse ser mobilizado. Então, as trincheiras são finalmente rompidas em apoio em massa de tanques e artilharia, ou seja, essas trincheiras que eram de difícil acesso, elas agora vão ser acessadas graças a esses tanques de guerra. E aí, esse contra-ataque ele vai ser reforçado pelas tropas norte-americanas e novos suprimentos. A Entente lança ofensivas esmagadoras, as frentes da Tríplice Aliança começam a ceder de forma irreversível nos territórios franceses, pessoal. E aí não tem mais o que fazer, pessoal. A guerra ela está chegando ao final e a Tríplice Aliança vai ser a grande perdedora. Diga-se de passagem, a Alemanha, certo? Então a longa guerra de desgaste cobrou seu preço final. A economia alemã estava em frangalhos e a população sofria com o bloqueio naval britânico e a fome crônica. Muitos alemães, pessoal, vão morrer de fome, porque essa guerra vai consumir toda a economia alemã. Então, pessoal, os aliados da Alemanha vão assinar a sua rendição, o Império Otomano e também o Império Austro-Húngaro também. E aí nós vamos ter também a queda da monarquia, porque a Alemanha ela vai se tornar agora uma república, o que vai causar o ódio naquele carinha que está chegando na Segunda Guerra Mundial. Um carinha com bigode, sabe? Pois é ele. E nós vamos ter o armistício em 11 de novembro de 1918. Um governo alemão provisório assina o cessar-fogo. E aí, pessoal, nós temos o Tratado de Versalhes. Bom, pessoal, quando a Alemanha ela se rende, né, ela assina o Tratado de Paz, o que vai acontecer? Vai vir logo depois o Tratado de Versalhes. Pessoal, esse armistício de paz, ele a princípio fala o seguinte, que chegamos ao fim da guerra sem vencedores. Porém, quem não vai aceitar é a Tríplice Entente. Como assim? A Alemanha ela causa essa guerra e aí ela vai e sai como vencedora? É impossível. Então, nós vamos ter que dar para ela uma punição severa que sirva de lição. E aí que vem um Tratado de Versalhes de 1919. Esse tratado, pessoal, é uma humilhação para os alemães. Inclusive, a Segunda Guerra acontece por causa deste bendito tratado, certo? Então vamos lá. O que diz esse tratado, professora? Bom, fala que a Alemanha é a única culpada por esta guerra. Então, ela é a única culpada, pessoal. Então, a Alemanha ela tem que pagar por isso. Para isso, ela vai perder todos os seus territórios que ela já conquistou. Então, as colônias alemãs, elas vão ser devolvidas. Os alemães vão perder isso aí. Outra coisa, o exército alemão, ele vai ser reduzido. Ele só vai poder ter 100 mil homens para fazer só a segurança. Vão ter que entregar todos os seus submarinos,
vão entregar os seus navios, vão entregar o seu armamento e vão ser proibidos de fabricar armas, pessoal. Então, esse Tratado de Versalhes vai ser uma vergonha para o alemão, porque o alemão primeiro nasce um soldado para depois ele ser um alemão. Então, o Tratado de Versalhes vai ser o que vai causar ódio nos alemães, que vão vir com sangue no olho na Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos ter aqui também, pessoal, uma das consequências é um novo mapa na Europa. Então, em 1914, havia vários impérios, o austro-húngaro, o turco-otomano, a Rússia. Só que aí, quando acaba a guerra, esses impérios eles vão ser desfeitos, ou seja, no lugar de império, agora surgem novos países, certo? Então, nós vamos ter a Polônia, a Tchecoslováquia, Iugoslávia e etc. E também, o território otomano, lembra aquele turco otomano que derrotou o Império Romano do Oriente? Pois é. Ele vai ser partilhado entre ingleses e franceses, criando fronteiras do Oriente moderno. E aí, quais as consequências disso aí, pessoal? Mais de 10 milhões de soldados e civis mortos, certo? Além de muitos mutilados e com traumas psicológicos. Nós vamos ter a Europa em ruínas, em frangalhos, sua economia está totalmente devastada. Nós vamos ter agora uma nova ordem, que é os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos eles vão emergir como uma potência militar, industrial e credora, quer dizer que muito país está devendo para ele. E as tensões não resolvidas e as severas punições de Versalhes vão garantir o quê, pessoal? Uma Segunda Guerra Mundial. Bom, galera, chegamos ao fim da aula, agora é sua hora. É hora de protagonizar, galera. Então, presta bem atenção no passo a passo da tarefa de hoje, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para saber se você entendeu, o que você vai fazer na aula 3? Bom, vocês vão dividir a sala em grupo, tem que durar 5 minutos essa divisão. A turma vai ser dividida em 5 grupos, de acordo com os temas a serem trabalhados. Cada grupo ficará responsável por um tema da guerra e deverá produzir um cartaz explicativo. Então, você prestou atenção na aula, eu tenho certeza, certo? E aí o seu grupo vai usar um cartaz para explicar o seu tema. E aí vai ser dividido esses temas: a causa da guerra, o estopim do conflito, as alianças militares, a guerra de trincheiras e as consequências da guerra. Feito isso na aula 3, a gente vai para a aula 4, que é continuação, que é onde vocês vão apresentar o tema de vocês. Cada grupo terá de 5 a 6 minutos para apresentar o seu cartaz, ou seja, se você pegou o estopim, então você e o seu grupo vai apresentar sobre o estopim, certo? E aí, durante a apresentação, monte no quadro o esquema: causas, estopim, guerra, consequência. Isso vai ajudar os alunos a visualizar a sequência histórica. Então, por exemplo, causas da guerra, aí começa lá no quadro de vocês. Vai vir um grupo que vai apresentar causas da guerra. Aí começa a apresentação, depois vai vir um grupo que vai apresentar o estopim, depois vai vir as alianças, a guerra de trincheiras e consequências da guerra, certo? Espero muito que você tenha entendido e boa sorte. Vamos lá trilhar. Até a próxima trilha, pessoal. Um grande beijo e tchau!